Olá pessoal, vamos continuar com o nosso processo de migração de objetos entre o domínio 2003 para o 2008 R2, utilizando o ADMT. Estamos no processo de migração de contas de usuários e grupos. Vamos utilizar o ADMT 3.1 para migrar para um domínio intermediário, que é 2008. Depois vamos utilizar o ADMT 3.2 para migrar para o domínio 2008 R2. Vamos visualizar os seeds dos objetos no domínio destino e no domínio origem, mudar as GPOs de ADM local, mudar as GPOs de configuração padrão de senha e realizar a segurança para as contas de domínio 2008 e domínio 2003. Esses são os passos que nós vamos realizar de agora em diante. Bem, estamos com a DLL acctinfo.dll. Nós vamos registrar essa DLL. Primeiro vamos copiar ela para a pasta C Windows System 32. Essa DLL registrada ela vai permitir que visualizemos informações extras sobre a conta de usuário. Então já está copiada para o diretório C Windows System 32. Olha ela aí. Vamos registrar essa DLL. Reg svr32, o nome, espaço, o nome da DLL. Ok. Sintaxe do comando. Registrado com sucesso. Agora nós vamos abrir a interface do Active Directory Users and Computers e perceber que após o registro dessa DLL, algumas informações extras apareceram na guia Propriedades Additional Account Info. Apareceu essa abinha após o registro dessa DLL. Additional Account Info. E o que mais que a gente está procurando? O porquê do registro dessa DLL? A gente tem mais informações aí sobre senha, só de curiosidade. Mas a gente precisa dessa informação aqui, ó, do seed. Percebam, ó, os últimos dígitos 8, 21, 11, 31. Então nós vamos mover esse objeto do domínio 2003 para o domínio 2008 e vamos verificar que após ele ser movido para o domínio 2008, ele vai permanecer com as informações desse seed. Isso vai fazer todo sentido quando a gente for migrar mais à frente o nosso servidor de arquivos. A gente vai migrar o nosso servidor de arquivos e vai ficar totalmente transparente para o usuário. A gente não vai precisar setar essa informação de permissões para todos os usuários novamente. Os próprios seeds que vão estar nas ACLs dos arquivos e pastas vão ser migrados e essa concatenação vai ser transparente para o usuário. Vamos utilizar o Group Policy Management e modificar, criar uma GPO e também modificar as atribuições padrão de senha para o domínio. Então temos lá a Default Domain Policy, clicando em Settings, expandindo as configurações de Account Policy e Password Policy. Estamos aí com as configurações padrão, né? Complexidade de senha, tamanho mínimo em relação a caracteres. Então a gente vai alterar para ficar com a mesma composição dos dois domínios, 2003 e 2008. Então a gente vai rapidamente navegar pela interface do Group Policy Management, clicar em navegando, deixa eu só maximizar aqui, ó. Então nós vamos desabilitar o Enforce Password History. Vamos desabilitar também a idade mínima e máxima de uma senha e vamos alterar o tamanho mínimo para 5 caracteres. Ok?
também vamos desabilitar a necessidade de complexidade de senhas. Tá? Então isso daí nós afrouxamos os critérios de segurança, não é tão recomendado assim, mas afrouxamos muito para que seja equivalente ao domínio 2008. Só para a gente ilustrar para vocês colocar essas configurações semelhantes de um domínio para o outro, para na hora que o usuário logar no outro domínio, ele não tenha que trocar sua senha. Okay? É bom sempre ajustar para que seja totalmente. Nosso objetivo é fazer essa migração totalmente transparente. Aqui a gente vai criar uma nova GPO de administradores locais. Vamos navegar dentro de Windows Settings, Security Settings, Restricted Groups. Então aí a gente vai inserir detalhes aí, ó. Computer Configuration, Windows Settings, Security Settings, Restricted Groups, adicionar um grupo. Então aqui a gente vai controlar, atribuir via GPO, que dentro do grupo Administrators local das máquinas, eu vou inserir um membro dentro desse grupo, que vai ser um usuário do domínio 2k8.com chamado Administrator. Então percebam, um outro usuário de um outro domínio, de uma outra floresta, vai ser administrador local de um outro domínio em uma outra floresta. Então assim que a gente faz. Isso aqui é só para a gente ilustrar e vai precisar dessas configurações quando a gente for migrar as máquinas de domínio. Ok? Então a gente já tem essa configuração de ADM local realizada. As duas GPOs prontas. O que nós vamos fazer agora? Detalhe, perceba que eu tenho a unidade organizacional ADMT e eu tenho as duas OUs para 2K8 e para 2K8R2. Nós vamos primeiro migrar esse usuário, user01 2K8. Vamos lá. Destacar dentro de Additional Account Info os últimos prefixos do CID, para eu provar depois que ele tiver migrado. Já estamos aqui no meu Windows Server 2008 e a gente vai provar depois que ele for migrado que o CID foi com ele, foi migrado também. Então agora a gente está no meu servidor 2008, Group Policy Management, e a gente vai fazer aquele ajuste de equivalência das configurações de senha entre os dois domínios. Ok? Então vamos lá navegando pela mesma estrutura, Computer Configuration, Policies, Windows Settings, Security Settings and Password Policy. Esse é o mesmo caminho adotado na interface do 2003, também adotado no 2008. A mesma configuração padrão. E aqui a gente vai fazer os ajustes para que essas configurações sejam semelhantes e na hora da importação do objeto usuário de um domínio para o outro, a gente não tenha que apresentar para o usuário, logo que ele fizer o logon da conta migrada no outro domínio, ele não ter que mudar a sua senha. Então vai migrar a senha vai permanecer a mesma, ele não vai continuar usando de forma totalmente transparente, sem problema nenhum para o usuário. Vamos lá. Vamos em Administrative Tools, abrir o Active Directory Users and Computers. Essa é a minha unidade organizacional, o qual eu vou armazenar as contas migradas. Percebam ali, migrado do 2K3. Vamos abrir Active Directory Migration Tool.
e já vamos realizar User Account Migration Wizard. Essa é a funcionalidade que nós vamos trabalhar agora. Next, qual o domínio? Source, que é a origem, e o Target, que é o destino. Qual o domínio? Origem, 2k3.com. Ele já vai selecionar o controlador de domínio respectivo. Vamos selecionar o Target Domain 2k8. Ele também já vai selecionar o controlador de domínio destino, origem destino. Vamos selecionar usuários do domínio, clicando em adicionar. Vamos escolher o meu usuário user01, clicando em check names. Vamos escolher o 2k8. Ok. Selecionado. É esse mesmo que eu quero. User01, 2k8. Ok. Qual será a sua target all? Qual será no domínio destino? Em qual unidade organizacional que essa conta será migrada? Para dentro de migrados do 2k3. Ok. Query LDAP. As configurações de senha. Ele pode gerar uma senha complexa e armazenar nesse arquivo o Windows ADMT logs password.txt, mas esse não é o nosso propósito. Lembra que a gente falou que vai migrar as contas de usuário com as próprias senhas dele? Então olha lá, a gente já botou a opção Migrate Password e ele já selecionou o controlador de domínio específico para fazer essa migração. Duas opções: no domínio destino e no domínio origem, qual vai ser o comportamento dessa conta após a migração? Então, no domínio destino, eu posso habilitar, desabilitar a conta, e no domínio origem eu já posso desabilitar essa conta. Então vamos utilizar aí a configuração mais comum aí para o nosso projeto, que a gente já vai habilitar essa conta migrada no domínio destino e simultaneamente desabilitar essa conta no domínio origem. E nós vamos migrar os seeds para o domínio destino. Então a conta vai permanecer com o mesmo seed. Aqui alguns ajustes para poder habilitar o seed migration. Fala que o processo de auditoria não está habilitado no domínio origem. Deseja habilitar? Só clicar em Yes. Também não está habilitado no domínio nem origem nem destino. Aqui ele vai apresentar uma credencial de segurança para poder mover, fazer essa logística do seed entre os dois domínios. Então a gente precisa das credenciais de segurança do meu domínio 2k3. E aqui algumas configurações adicionais de usuário, porque ele pode, na hora da migração, juntamente com o seed, ele fazer a tradução dos perfis ambulantes. Nós não temos essa configuração no nosso cenário. E pode migrar também os grupos e também atualizar as permissões. Nessa tela aqui, eu posso excluir algumas propriedades específicas do objeto de serem migradas. Por exemplo, então eu vou lá selecionar que a propriedade do objeto, vamos ver aqui, telephone number, número telefônico, ela não vai ser migrada, o objeto vai ser transportado sem essa informação. E aqui, em caso de conflito, caso eu tenha duas contas que
que se conflitam as informações no processo de migração, o que ele vai fazer? A gente selecionou para ele parar qualquer evidência de erro, ele parar e vai aparecer nessa coluna, a terceira coluna, erros, a evidência que teve esse erro, esse conflito de migração de contas. Essa conta que a gente escolheu migrou com sucesso, abrindo detalhadamente o log para essa conta. Se a gente fosse migrar 1000 contas, precisaria bem mais informação nesse meu log. Estamos agora no meu 2008, permanecendo nele, botão direito refresh e vamos ver se essa conta realmente foi migrada. Ok, olha ela aí, user 1 2K8. Então realmente essa conta foi migrada. O que nós vamos fazer agora? Agora vamos ver se essa conta migrada, como que ela como é que está o seed dela, se realmente permaneceu. Vamos lá, dentro de migrados 2K3, a minha conta realmente migrada realmente está aí. E eu vou mostrar onde que a gente vai, qual interface que a gente vai utilizar para visualizar o seed dessa conta migrada, e nós vamos comparar com aquela informação lá do início da demo. Vamos utilizar a interface do ADSI Edit, vamos conectar Default Name Context, ok, vamos navegar na minha árvore de diretórios. Dentro da minha unidade organizacional 2K3 eu tenho o objeto do usuário, botão direito propriedades, a gente vai lá na propriedade do objeto chamada de seed history e perceba que o seed realmente foi migrado. Olha os últimos algarismos, 821, 1131. Então realmente migramos a conta e esse seed foi migrado com sucesso. Isso vai fazer total diferença quando migrarmos o nosso servidor de arquivos e vai ser totalmente transparente ao usuário essa atribuição de permissões. Estamos falando sobre a DMT, migração de domínio 2003 para 2008 R2. Estamos no passo 4, migrando conta de usuários e grupos. Realizamos esses passos de utilizar a DMT 3.1 para migrar para o domínio, visualizando os seeds dos objetos, ajustamos as GPOs, e esse é o processo de migração de domínio 2003 para 2008. Vamos para os próximos passos para migrar os grupos. Vamos lá.